Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter Teixeira de Andrade, projeto de iniciação de número 213. Boa noite. É com o senhor, professor. Boa noite, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que estão presentes aqui na noite de hoje, né, para realizar a nossa reunião semanal, projeto de iniciação. Sejam todos bem-vindos, né? E devemos dizer inicialmente que esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação, né? A base do encontro são duas bases importantes. Os ensinamentos da nossa querida mestra Helena Petrovna Blavatsky, através de seus livros, né? E o ensinamento do nosso querido professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. E o Blavatsky foi fundadora da Sociedade Teosófica, né? O objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. Sempre lembrando que outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI, início da era de Aquários, né? Sempre lembrando, conforme o nosso mestre, professor Henrique de Souza, nos ensinou, o Brasil é o berço da nova civilização. Aí está, né? Então, aí está o projeto de iniciação. Todos devem desenvolver isso na sua consciência, né? Então, como é que a pessoa deve fazer isso? Os mestres indicam que a pessoa é conveniente que a pessoa se filie a uma escola de iniciação, um colégio iniciático, né, para fazer desenvolver o seu projeto de iniciação. A pessoa pode escolher a escola que mais lhe agradar, mas de nossa parte, nós convidamos as pessoas que quiserem para vir fazer a sua iniciação na Sociedade Brasileira de Eubiose. A pessoa pode perguntar como é que eu posso fazer esse contato? Muito simples. Entra na internet, utiliza lá uma ferramenta de busca, né? E vê lá o link da sociedade, né? Sociedade Brasileira de Eubiose. Vai entrar no link, lá no link vai dar uma série de informações a respeito da instituição, e além disso, a pessoa tem a possibilidade de entrar em contato com um dos departamentos da Sociedade Brasileira de Eubiose. Existem muitos departamentos aqui no Brasil e no exterior. Então, a pessoa lá vai... É muito simples. Quando entra em um determinado lugar lá do site, a pessoa clica, então o site pergunta assim, diga o seu nome e a cidade onde mora, o estado, cidade e estado. Então, a pessoa digita seu nome, digita o nome da cidade onde mora, o estado, e imediatamente, então, vem como resposta, vem a informação do departamento mais próximo da sua cidade, né? ou talvez dentro da sua própria cidade, né? Então, a pessoa entra lá, essa informação consta de endereço, telefone, e-mail, tudo certinho, né? A respeito do departamento. A pessoa entra em contato com o departamento e faz a sua inscrição para fazer o quê? O curso peregrino. Então, isso aí é uma coisa. Agora, é claro que a essa altura, julho, normalmente o curso peregrino já começou lá em janeiro desse ano, né? Normalmente, pode ser que algum departamento esteja começando agora, ou fazendo em 2 fases, ou o que seja, né? Mas a pessoa entra em contato com o departamento e toma informações a esse respeito. Além disso, é o seguinte, se não tiver um departamento próximo à sua cidade ou na sua cidade, existe uma outra possibilidade da pessoa fazer o curso peregrino, é o primeiro grau, peregrino, através do EAD, ensino à distância. Então, a pessoa também entra em contato com o departamento e faz a sua inscrição e recebe as aulas pela internet. Pronto, está resolvido. Como é que funciona? A pessoa faz o primeiro grau, que é o grau peregrino, depois faz mais 4 graus, totalizando 5 graus. 5 graus. Então, a pessoa pode, depois do 5º grau, ela tem a possibilidade de tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Ela pode participar de ritualísticas, palestras internas e externas, toda a programação interna ou externa
pode participar de ritualísticas, isso é muito importante, e mais do que nunca, mais importante ainda, ela tem a possibilidade de ler as cartas revelação do nosso mestre, professor Henrique de Souza, que são milhares e milhares de páginas. Então, aí está o convite para todos, né, que queiram participar da sociedade, né? Isso é muito importante. Uma outra, é claro que quem for fazer, quiser deixar para iniciar no ano que vem, né, em janeiro, pode deixar, mas ela pode entrar em contato. Tem muitos sites da eubiose aqui na internet, né? Inclusive, existe um site da Revista Dharana. Olha, a Revista Dharana. É só clicar na internet, a Revista Dharana. Ela vai encontrar o site e lá tem publicações virtuais das revistas Dharana. Tem uma quantidade enorme de revistas, né? Dharana, né? Então está essa informação que eu posso dizer, né? Existem muitos caminhos para a pessoa pesquisar as revistas Dharana e já ir estudando, né? Antes, e deixa para o ano que vem. É claro, se houver a possibilidade de começar esse ano, tudo bem, aí está tudo resolvido. Né? Então, essas mensagens que nós queremos dizer inicialmente, e vamos então começar os nossos estudos de hoje. Né? No encontro passado, nós falamos a respeito de a vida justamente a vida de Helena Petrovna Blavatsky, né? Fizemos uma sinopse, né? Um resumo. É claro que dessa vez nós fizemos uma sinopse. Existem gravações justamente na nossa de apresentação nossa, né, que tem mais histórias sobre o Blavatsky. É só consultar, né? E a pessoa pode conseguir ver. Mas nós demos uma sinopse da história dela, né? E vamos continuar. A história de Blavatsky é enorme, né? Ela teve uma atuação planetária extraordinária no ensinamento da filosofia, da doutrina secreta, da filosofia, da teosofia, assim por diante. Então, vamos continuar aqui esse nosso assunto, estendendo esse conhecimento a respeito justamente da ciência iniciática das idades, da teosofia e assim por diante. Né? Muito bem. Então, nós vemos aqui um registro muito importante, né, que diz o seguinte: ante os olhos da escritora está um manuscrito arcaico, uma coleção de folhas de palma, que se tornaram impermeáveis à água e imunização do fogo e do ar, por algum processo específico desconhecido. Houve um momento que ela foi colocada diante desses manuscritos arcaicos, em folhas de palma. Olha só. Então, ali, e devidamente preparada justamente para que ela pudesse anotar, né, aqueles conhecimentos e transmitir para nós através da sua doutrina secreta e dos livros. Né? Devemos dizer que Blavatsky, né, ela esteve em contato com o Tibete, né, os mundos internos do Tibete, né, no Himalaia, né, teve em contato com os mestres dos mundos internos, e lá ela recebeu muitas informações daquilo que ela deveria nos trazer. E ela escreveu muito, né, muitos livros, né, e justamente trazendo essas informações e ensinamentos dos grandes mestres, de seres de hierarquia superior. Então, ela mesma nos afirmou, ela afirmava isso, que não era ela que ensinava, não era ela que dava aquele conhecimento, ela servia de veículo para os mestres, e sendo veículo, ela trazia o conhecimento dos mestres. Então, ela estava aí diante dessas folhas de palmeira, né, diz, né, e via-se na primeira página um disco de brancura sem mácula. Ela descreve um disco assim de muito branco, sem mácula, destacando sobre um fundo de um negro intenso. Na página seguinte, apareceu o mesmo disco com um ponto no centro. O primeiro, sabe, todos aqueles que se dedicam a esses estudos, representa o cosmos na eternidade. O primeiro círculo, bem alvo, bem claro, bem branco, né? Sem o ponto no centro, representa justamente o cosmos, né? na eternidade, né? Que aqui nós chamamos de maneira bastante, nos livros, chama do Sol Central, o Sol Central. Né? Então, o ponto, depois apareceu um ponto, um círculo com um ponto no meio, né? Um círculo e um ponto no meio. Né? O ponto no círculo, até então imaculado, espaço e eternidade em Pralaya,
indica a aurora da diferenciação. Esse ponto, esse círculo com um ponto no meio, é justamente a designação do primeiro trono, Brahma. O Brahma, o primeiro trono, né? O primeiro logos, é descrito justamente, ela descreve isso, um círculo com um ponto no meio, né? Um ponto no meio. Então, esse ponto é o germe. Ela fala o seguinte, que esse ponto que está no meio do círculo é o germe da polaridade, que vai depois se manifestar no terceiro trono. Né? Muito bem? Isso aí. Muito bem. O ponto do círculo, até então imaculado, o espaço e eternidade para Laia, indica a aurora da diferenciação. É o ponto dentro do ovo do mundo, o germe interno onde se desenvolverá o universo. O todo, o cosmos infinito, periódico, germe que é latente e ativo, revezando-se periodicamente os dois estados. O único círculo é a unidade divina, aquele círculo sem um ponto no meio, a unidade divina, de onde tudo procede e para onde tudo retorna. Sua circunferência, símbolo forçosamente limitado, porque limitada é a mente humana, indica a presença abstrata e sempre incognoscível ao seu plano. A alma universal, embora os dois sejam um. Então, ela já nesse princípio de manifestação dos mestres nela, ela indica esse círculo, né, inicial de uma alvura muito grande, que significa justamente o Sol central. Esse Sol central, justamente, se aprofundando no assunto, é proveniente da manifestação do imanifestado. O imanifestado é Deus. Deus na nossa forma de falar, né? Mas é muito mais daquilo que a gente entende por Deus na religião. É o ser e o não ser. Olha só, aí já começa a ficar difícil. Né? Justamente esse ser, né? O imanifestado é o ser e o não ser ao mesmo tempo. Aliás, ela criou um nome para esse ser, deidade. Né? Então, isso aí, ela criou um nome específico para ele. Né? Então, o único círculo é a unidade divina, de onde tudo procede e para onde tudo retorna. Olha só. Sua circunferência, símbolo forçosamente limitado, porque limitado é a mente humana, indica a presença abstrata e sempre incognoscível a seu plano, a alma universal, embora os dois sejam um. Sendo branca a superfície do disco e negro todo o fundo que o rodeia, isso mostra que esse plano é o único conhecimento. Não obstante, ainda obscuro e nebuloso, que ao homem é dado a alcançar. Olha que profundo é isso, né? No plano tem origem as manifestações mavantáricas, porque é naquela alma que, durante o pralaya, dorme o pensamento divino, no qual jaz oculto o plano de todas as cosmogonias e futuras e teogonias futuras. Quase não é necessário recordar a todos que as expressões pensamento divino e mente universal não devem ser interpretadas nem por analogia, como processo intelectual semelhante ao que se manifesta no homem. O inconsciente chegou ao vasto plano da criação, ou melhor, da evolução, por meio de uma sabedoria clara e evidente, superior a toda a consciência. O que, em linguagem vedantina, significa sabedoria absoluta. Só aquele que compreende quanto a intuição paira sobre muito acima de nós, dos lentos processos do raciocínio, pode formar uma concepção ainda vaga daquela sabedoria absoluta que transcende as ideias do tempo e do espaço. Quer dizer, a gente chama essa consciência, nem consciência se pode chamar, né? É o ser e não ser. Está além do tempo e do espaço. Né? Isso é importante. A mente tal a qual conhecemos se resolve em uma série de estados de consciência, cuja duração, intensidade, complexidade e demais atributos são variáveis, baseando-se todos, em última análise, na sensação de que é sempre Maya. Maya. A sensação, aliás, implica necessariamente na limitação. Muito bem? Então, isso aqui, então, é isso aí. No plano, tem origem, esse plano superior,
tem origem nas manifestações manvantáricas, porque é naquela alma que durante o pralaya dorme o pensamento divino, no qual jaz oculto todo o plano de todas as cosmogonias e teogonias futuras. É a vida una, eterna, invisível, mas onipresente. É a vida una, eterna, mas onipresente em todo o universo. Sem princípio nem fim. Veja, sem princípio nem fim. Mas periódica em suas manifestações regulares, em cujos intervalos reina o profundo mistério do não ser, inconsciente, mas consciência absoluta, incompreensível, mas a única realidade existente por si mesma. Em suma, um caos para os sentidos, um cosmos para a razão. Veja bem, já no início dessa explicação, Helena Blavatsky nos dá justamente a dimensão que significa o entendimento do imanifestado, né? O imanifestado, o ser e não ser, que está acima do nosso entendimento, né? Aliás, a própria HPB diz que isso aí é praticamente impossível, atualmente, no nosso estado, o entendimento. No nosso processo evolutivo, nós tendemos para o estado de atingir um estado de adeptado. Claro. Quando atingir um estado de adeptado, nós teremos mais possibilidades de ter uma visão mais profunda a respeito de todos esses mistérios. Né? Muito bem? Então, seu atributo, essa coisa misteriosa, esse ser misterioso, né? Seu atributo único, absoluto, é que é ele mesmo, o movimento eterno e incessante. E é chamado esotericamente o grande alento, olha, o imanifestado, o grande alento, o sopro da vida, que é o movimento perpétuo do universo, no sentido de espaço sem limites e sempre presente. O que é imóvel não pode ser divino, mas de fato e na realidade nada existe absolutamente imóvel na alma universal. O universo tem uma perpetuidade no processo evolutivo, né? Está sempre evoluindo. Agora, interessante que o imanifestado dá origem a todos, dá origem a todos, né? Mas do imanifestado surge o manifestado. Deus cria tudo, a divindade, o imanifestado, mas ele não se divide. Olha que importante, ele não se divide. A unidade fica permanente em cada pequenina partícula do universo. Pode ser um elétron, um átomo, uma formiga, o que seja. Nós, ou a menor partícula do universo, tem o Deus inteirinho dentro dele, o imanifestado. Então, ele cria a diversidade, mas não se divide. Olha que coisa importante, né? Por isso que a HPB diz que isso ela nos ensina, que tudo no universo tem consciência. Tudo tem consciência. Pode ser uma pedra, pode ser um elétron, um átomo, que seja, tem consciência. Consciência da sua natureza atual, né? Então, um átomo tem consciência de átomo, um elétron tem consciência de elétron, né? Isso é assim por diante. E nós temos consciência de seres humanos, evidentemente. Mas tudo tem Deus dentro de si. Olha que importante. Tudo tem a essência divina integralmente dentro de si. É por isso que, né, lá no tempo de Jesus, ele disse assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele falou, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é conhecer a verdade? Na verdade, a religião não explica isso. Nenhuma religião explica isso. Do jeito que a teosofia e a eubiose fala, e a ciência iniciática. Não? Conhecer a verdade é conhecer a si mesmo. É o autoconhecimento. Conhecer a verdade é conhecer a si mesmo. Não é isso? Então, por isso que lá no templo de Delfos, na antiga Grécia, né, o templo de Delfos, lá no frontispício do templo, né, na frente do templo, estava assim, homem, conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. Então, o caminho é autoconhecimento. Autoconhecimento, conhecer a si mesmo. E Jesus falou, quem conhece a verdade, quem conhece a verdade se liberta. Se liberta do quê? Essa é a grande pergunta. A religião não explica isso. O que Jesus falou, que o homem conhecendo a verdade, a primeira explicação, conhece a si mesmo. E ele se liberta do quê? Resposta pela ciência iniciática. Se liberta de si mesmo, ele se liberta das suas limitações.
Olha só, o ser humano se liberta das suas limitações e passa a começar a entender o Deus que existe dentro dele mesmo. Por isso que Jesus, num outro momento, ele disse assim, vós sois deuses. Olha que coisa importante. Vós sois deuses. Jesus falou isso, afirmou isso também, né? Muito bem. Isso é uma coisa muito importante, né? Quase 5 séculos antes da nossa era, Leucipo, que foi um grande, né, mestre lá da Grécia, né? Leucipo, preceptor de Demócrito, não é isso? Sustentava que o espaço estava cheio de átomos animados de um movimento incessante, que dava origem, no fim de certo tempo, e quando eles se agregavam a um movimento rotatório, acionado pelas colisões mútuas e os movimentos laterais daí resultantes. Veja só, já na antiga Grécia, Leucipo, que foi predecessor de Demócrito, já falava sobre a teoria atômica. Olha só, naquele tempo da Grécia. Já falavam que tudo era formado por átomos. Né? E que esses átomos se combinavam, formando coisas, substâncias, etc. Já naquela época, né? Veja que coisa extraordinária, né? A teoria atômica já começava a surgir na cabeça dos filósofos. Né? A mesma coisa ensinaram Epicuro e Lucrécio, acrescentando apenas ao movimento lateral dos átomos a ideia de afinidade, que é um princípio oculto, afinidade. Desde o começo do que constitui a herança do homem, desde o primeiro aparecimento dos arquitetos do globo em que vivemos, a divindade não revelada foi reconhecida e considerada sob o seu único aspecto filosófico, o movimento universal. A vibração do alento criador da natureza. O ocultismo sintetiza assim a existência una. Olha só como o ocultismo fala. A divindade é um fogo misterioso vivo, e as eternas testemunhas desta presença invisíveis são a luz, o calor e a umidade. Tríade esta que abrange todos os fenômenos da natureza e é causa desses fenômenos. Né? O movimento intracósmico o movimento intracósmico do universo todo é eterno e incessante. Tudo se gira, se move. O movimento cósmico, o que é visível, objeto da percepção, é finito e periódico. Como eterna abstração, é o sempre presente. Como manifestação, é finito, na direção do futuro e na direção do passado, sendo esses dois, alfa e ômega, nas reconstruções sucessivas. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O cosmos, o número, né? Então, a gente nessas definições, nós temos o fenômeno, que é aquilo que acontece nas nossas vistas. É o fenômeno. E o número, que está por trás do fenômeno. Então, o fenômeno a gente vê como ser humano, mas o número, somente aqueles que se dedicam à ciência iniciática conseguem perceber com o tempo, à medida que se aproxima do seu estado de adeptado. Né? Então, o cosmos, o número, não tem nada a ver com as relações causais do mundo fenomenal. Só em relação à alma intracósmica, ao cosmo ideal do imutável pensamento divino, é que podemos dizer, jamais teve começo, nem jamais terá fim. É muito difícil a gente entender algo que não teve começo e nem vai ter fim. É isso? Ou seja, é muito difícil a gente entender o imanifestado como ser e não ser. Cabe na cabeça? Não. O que é o ser e não ser? Não cabe na nossa cabeça ainda. Quanto ao seu corpo, o organismo cósmico, ainda que não se possa dizer que haja tido uma primeira construção, ou deva ter uma última, em cada novo Manvantara pode esses organismos ser havido como o primeiro e o último da sua espécie, por evoluciona cada vez mais para um plano mais elevado. Quando nós falamos Manvantara, significa todo o processo de criação. São 7 estados, são 7 pontos de criação, chamados 7 dias de Brahma. É o Manvantara. 7 dias de Brahma, Manvantara. Depois entra em Pralaya, né? Passa pelo ponto Laya e passa para Pralaya, que é o mundo
da não manifestação. Também tem as 7 noites de Brahma. E assim o universo vai indo, né? Conforme a teosofia indica, através das noites e dos dias de Brahma, sempre no sentido setenário, porque o sentido setenário é a base fundamental de existência do nosso universo conhecido. Né? Então, a doutrina esotérica ensina, tal como o budismo e o brahmanismo, e também a Kabbalah, que a essência una, infinita e desconhecida, existe em toda a eternidade, e que é ora ativa, ora passiva, em sucessões alternadas, regulares e harmônicas. Então, existe sempre esse ritmo, né? De ativo e passiva em sucessões harmônicas regulares. Né? Na linguagem poética de Manu, chama-se esses estados de dias e noites de Brahma, como nós já dissemos agora. Dias e noites de Brahma. Constitui, então, Manu Antara. Né? Este último se encontra desperto ou adormecido. Muitos filósofos da mais antiga da escola do budismo limitam suas especulações ao estado ativo da essência, ao que dão nome de Sibhavat, e penso que é insensato construir teorias acerca do poder abstrato e incognoscível em sua condição passiva. Daí o serem chamado ateus pelos teólogos cristãos e pelos sábios modernos, logos, que não querem admitir outro Deus, senão o que personifica as potências secundárias, que deram forma ao universo visível. Aquele que passou a ser o Deus antropomórfico dos cristãos, o Jeová masculino, branindo no seio dos trovões e dos raios. Isso é interessante essa questão, né? Quando os primeiros cristãos, né, estiveram lá na Índia, isso aí, na Idade Média, eles, na Índia e na adjacência, eles entraram em contato com povos budistas e viram que os budistas, aqueles povos, não falavam em Deus. Falavam em filosofia, coisa muito profunda, mas não falavam em Deus. E esses seres que foram lá, através dessa corrente de nós falamos, eles consideraram esses povos como ateus. Eram ateus. Mas veja bem agora, se estudarmos justamente a história de Buda, vemos lá que, num determinado momento, um discípulo perguntou para Buda, Senhor Buda, por que o senhor não fala em Deus? É impressionante. Buda deu uma resposta básica, na hora. Ele falou assim, eu não posso falar daquilo que eu não entendo. Olha o que Buda falou. Por que Buda não fala? Então, não é que ele seja ateu. Através das suas ensinamentos, claro que ele considerava consciências superiores. Pelo budismo, ele sabe disso, né? Mas nunca um Deus, como a religião daqui do Ocidente fala, né? Então, ele dizia o seguinte, eu não falo em Deus porque eu não posso falar daquilo que eu não entendo. Isso bate com o conhecimento da teosofia de Blavatsky. Blavatsky diz que essa relação entre o imanifestado, o ser e não ser, e o manifestado, é o maior mistério que as mentes devem enfrentar. A gente imagina, não é só o mistério do ser humano, é o mistério a ser desvendado pelas consciências que estão no sistema solar, que estão em outros sistemas solares, que estão na galáxia Via Láctea, em outras Via Lácteas pelo universo. É um mistério que tem que ser desvendado por todas as consciências que vivem no universo infinito. Essa infinitude que não cabe na nossa cabeça. Né? Isso é muito importante, esse entendimento. Né? Então, os teólogos não querem admitir outro Deus, senão o que personifica as potências secundárias que deram forma ao universo visível. Aquele que passou a ser o Deus antropomórfico dos cristãos, o Jeová masculino, branindo no meio de trovões e dos raios. Por sua vez, a ciência racionalista considera os budistas como os positivistas das idades arcaicas. Tem muitos que dizem que os budistas eram os positivistas daquela época. Né? Se olharmos a filosofia destes últimos em apenas um dos seus aspectos, poderão os nossos materialistas ter razão à sua maneira. Sustentam os budistas que não há um Criador. Olha, os budistas, aqui está, né? Os budistas afirmam que não há um Criador, mas há uma infinidade de potências criadoras que formam, em seu conjunto, a substância una e eterna,
cuja essência é inescrutável e, por conseguinte, não é possível de qualquer especulação por parte de um verdadeiro filósofo. Não é? É por isso que o próprio Sócrates, né? O próprio Sócrates falou assim: tudo que sei é que nada sei. Veja só, o pensamento de Sócrates bate com o Siddhartha Gautama, né? O Buda falou assim: eu não posso falar daquilo que eu não entendo. Deus, eu não posso falar daquilo que eu não entendo. E Sócrates falou assim: tudo que sei é que nada sei. Veja bem como o conhecimento, tanto do Oriente como do Ocidente, bate no mesmo ponto: a ignorância humana. É isso? A ignorância humana é de todos os seres que não atingiram ainda essa consciência superior de entender o que seja realmente o imanifestado, né? Então, Sócrates, então, recusava-se, falando de Sócrates, né? Sócrates recusava invariavelmente a discutir sobre o mistério universal. Ele não discutia sobre isso, né? E nem por isso ocorreu a ninguém de acusá-lo de ateísmo, exceto aqueles que desejavam a sua morte. Ao iniciar-se um período de atividade, diz a doutrina secreta, dá-se uma expansão daquela essência divina, de fora para dentro e de dentro para fora, em virtude da lei eterna e imutável. E o universo fenomenal é visível, ou visível é o resultado último da longa cadeia de forças cósmicas, postas assim em movimento progressivo. Do mesmo modo, quando sobrevém a condição passiva, efetua-se a contração da essência divina, né? E a obra anterior da criação se desfaz gradualmente e progressivamente o universo visível se desintegra, os seus materiais se dispersam e somente as trevas solitárias se estendem, uma vez mais sobre a face do abismo. Interessante. Aqui falando sobre as trevas, né? Inclusive, lá na própria Bíblia, a própria Bíblia foi escrita, né, com base nesse conhecimento, né? No princípio era tudo trevas, tudo trevas. Só que a religião, ou os maus entendidos nessa situação, nesse conhecimento, admite que trevas é escuridão completa. Não é escuridão. Trevas é justamente o equilíbrio em sombra e luz. Sombra e luz. Na verdade, trevas. Trevas, justamente, é o princípio fundamental. É o princípio fundamental de tudo. O ser e não ser. Olha só. Trevas, na verdade, é o ser e não ser, que nós não entendemos o que seja. Agora, Deus, num determinado momento, ele falou assim: faça-se a luz. É isso, olha só que importante. Deus, conforme a Bíblia, né? Deus falou: faça-se a luz. O que ele fez, então? No entendimento mais profundo. Ele age sobre as trevas. Ele divide, então, as trevas em luz e sombra. Então, quando Deus cria a luz, ele cria a sombra também. Criou a sombra. Ele divide, né? Ele pega a treva e separa a sombra da luz. A polaridade. Então, o ato da criação, justamente foi criar a polaridade, que está justamente na Bíblia dizendo que foi o princípio fundamental da criação da Terra, dos seres humanos e assim por diante, né? Justamente a criação da polaridade. Veja como é difícil de entendimento essas questões, né? Muito bem. Aqui, para usar uma metáfora dos livros secretos, que tornará ainda mais clara a ideia, uma inspiração da essência desconhecida produz o mundo, e uma inspiração o faz desaparecer. É um processo que se observa por toda a eternidade, e o nosso atual universo não representa senão um dos termos da série infinita, que não teve princípio nem terá fim. O importante, já baseando nesse conhecimento da teosofia, né? O importante é o seguinte: nós temos, então, o imanifestado e o manifestado. O manifestado é isso que nós conhecemos pela ciência iniciática, né? Nós temos, assim, o Sol central, né? Depois nós temos, assim, Parabrahman, depois temos Brahma, Vishnu, Shiva. Primeiro Logos, segundo Logos, terceiro Logos. E nós estamos no terceiro Logos, né? Vivendo no terceiro Logos, né? Justamente a nossa vida humana. Agora, veja bem, conforme o conhecimento iniciático, o nosso mestre, professor Henrique de Souza, ele sempre especificava essa questão, esse universo manifestado é tudo ilusão, Maya. É ilusão, Maya. Interessante, né? O universo manifestado é Maya. Tudo, desde o primeiro trono até o terceiro trono, é tudo Maya. Então, é suscetível de uma evolução das consciências para o entendimento do que há de verdadeiro no âmago de tudo isso. Tudo isso que nós vemos no universo é Maya, é
justamente algo inexistente em si mesmo, né? Mas é um projeto que é muito difícil de entendimento, né? Tanto que a HPB ela fala isso, que o maior mistério, como já dissemos, que existe no universo é entender essa relação que existe entre o imanifestado e o manifestado. Qual é a relação que existe entre o imanifestado e o manifestado? Dentro da alquimia, pela alquimia, nós podemos já ter uma visão muito tênue, mas bastante interessante, né? Esse processo da relação entre o imanifestado e o manifestado é um processo alquímico. Isso é o solver, né? É o dissolver e o solver. Solve, que a gente fala na alquimia, é o solve et coagula, em latim. Solve et coagula. Dissolve e coagula. O universo, então, a relação entre imanifestado e o manifestado se faz dessa maneira, entre coagular e dissolver. Então, basicamente, o que diz a ciência iniciática é que o universo em si é um processo alquímico. Aí sim nós podemos entender que é um processo alquímico entre solver e dissolver. Mas profundamente nós não entendemos isso. Evidentemente, não podemos entender, né? Então, isso é um processo muito interessante, né? Tanto que a HPB ela nos deu uma ideia inicial da relação entre esses dois estados. Nós falamos já que a HPB, quando viu pela primeira vez aquelas folhas de palmeira, falamos já no início, né? Ela viu um círculo alvo, um círculo assim, um círculo. O ponto fundamental da existência de tudo. É isso que nós podemos chamar aqui, na nossa ciência iniciática, do Sol central, de onde provém, claro. Mas pela ciência iniciática, esse Sol central ele não é a realidade está acima dele, que é o imanifestado. E pela ciência iniciática, esse Sol central, que é a maior consciência do nosso sistema solar, ele não consegue entender e ver o imanifestado. Olha que interessante. Mesmo o Sol central, ele olha para o eterno e não consegue ver o eterno, não consegue ver o imanifestado. Então, isso é muito. Existe um véu que separa mesmo o Sol central com relação ao imanifestado. Veja que coisa extraordinária, né? Porque o Sol central, apesar da sua grandeza, da sua consciência, ele faz parte da Maia, do mundo da manifestação, né? O mundo maiávico, né? Isso é muito importante o entendimento. E justamente a HPB nos dá, na ciência iniciática, né? essa visão, né? Geométrica, né? O início de tudo é um círculo, né? E a manifestação é um quadrado. É um círculo e um quadrado. Esse círculo fica dentro do quadrado. Então, a gente pode imaginar das duas formas, né? Um círculo enquadrando o quadrado ou quadrando enquadrando o círculo, né? Tanto que na matemática, os matemáticos costumam falar assim, a quadratura do círculo ou a transformação do quadrado no círculo, ou a circulação do quadrado, né? Na matemática, a quadratura do círculo ou a circulação do quadrado. Mas a HPB disse que aí, nessa relação entre o círculo e o quadrado, o círculo dentro do quadrado, está justamente o grande processo, a grande imagem, assim, em linhas, né, do desenho, né, dessa especificidade do conhecimento da existência do imanifestado com o manifestado. Então, isso é muito importante, então, esse conhecimento, né? Muito bem. Então, nós vemos aqui, de maneira sintética, nós temos assim, dentro do nosso sistema solar, a primeira figura que aparece é um círculo branco alvo, que é o Sol central, né? Depois, abaixo, veja bem, isso aí, na eubiose é bem estudado isso. Logo no início, né? Quando se começa o peregrino, isso já é estudado com profundidade. Inicialmente, um círculo, depois, que é o Sol central. Depois desse Sol central, que aí pode chamar de Parabrahma. Depois vem Brahma, que é um círculo com um ponto no meio. É o primeiro trono, primeiro logos. Depois, abaixo, tem um círculo com dividido em dois. O círculo, um ponto, esse ponto é justamente a base da polaridade. Depois, o segundo trono é um círculo dividido ao meio, justamente é a possibilidade da polaridade no terceiro trono, né? Depois vem um outro círculo, que é o terceiro trono, é um círculo com uma cruz no meio, né? Uma cruz, assim, duas divisões, para cima e para baixo.
Né? Aí está, então, aí vem exatamente essa noção da Rosa Cruz. Na verdade, a consciência, o siglo, a consciência pregada na cruz. Aí que vem o nome Rosa Cruz. Veja só como interessante isso, né? Então, a cruz escrita no ciclo simboliza o panteísmo puro, e suprimido o ciclo passa a ser um símbolo fálico. Então, isso é muito importante, então, esse entendimento. Isso aí, quando a gente começa a estudar os primeiros passos da ciência iniciática, inclusive com HPB, é dado essas ideias básicas, né? Por meio do terceiro símbolo, o círculo divide em 2 diâmetros. O terceiro símbolo, que é o terceiro trono, o círculo dividido por 2 diâmetros, né? Se dava a entender a primeira manifestação da natureza criadora, ainda passiva. A primeira percepção vaga que o homem tem da aplicação feminina. Os homens conhecem mais perto a mãe do que o pai. A natureza, portanto, é feminina e, até certo ponto, objetiva e tangível. O princípio espiritual que a fecunda permanece oculto. Acrescentando uma linha perpendicular ao diâmetro horizontal, formou-se o Tao. Aí vem o símbolo do Tao, né? Então, isso é muito importante. Então, aí nós temos aí essa visão básica, justamente através desses desenhos, né, que nós vemos do primeiro, segundo e terceiro trono. Isso é muito importante, então, esse entendimento. Isso na ciência iniciática, quando a gente começa a estudar, esse assunto vem à baila, vem para a discussão, e é muito importante esse conhecimento, né? Então, é de esperar que esse conhecimento contribua para modificar as ideias errôneas que, em geral, o público tem a respeito do panteísmo. Erram e cometem injustiça os que consideram ateus os ocultistas, budistas e advataitas. Muitos consideram que os ocultistas e budistas são ateus. Não é bem assim. Se todos não são filósofos, mostram pelo menos lógicos, baseando-se em seus argumentos e objeções no mais estrito raciocínio. Em verdade, se encararmos o Parabrahma dos hindus, aquilo que está acima de Brahma, do primeiro trono, se nós considerarmos o Parabrahma dos hindus como representante das divindades ocultas e inominadas de outras nações, veremos que esse princípio absoluto é o protótipo, é a base fundamental da qual foram copiadas todas as demais. Então, este princípio fundamental, né, como nós falamos, né, esse Parabrahma é a base fundamental de tudo. Parabrahma não é Deus, como não é um Deus. É o Supremo e o não Supremo. É o Supremo como causa e o não Supremo como efeito. Parabrahma é simplesmente como realidade sem par, o cosmos que tudo contém. Ou melhor, o espaço cósmico infinito, no sentido espiritual mais elevado, naturalmente. Esse Parabrahma podemos relacionar ao Sol central do nosso sistema solar, né? Então, devemos dizer também que a HPB diz, isso é muito importante esse conhecimento, ela diz o seguinte, que toda vez que na doutrina secreta, na teosofia, se fala em universo, esse universo é o sistema solar. Não se pode entender o universo como tudo. Não. A teosofia ela trabalha especificamente no sistema solar. Então, esse é o nosso universo. A HPB nos diz. Imagine, se já é difícil entender o que acontece no sistema solar, imagine entender o que acontece em outros sistemas, na galáxia Via Láctea, em outras galáxias pelo universo em frente, né? Então, isso é muito importante, né? Então os Parabrahma é simplesmente como realidade sem par. Parabrahma acima de tudo, né? O cosmos que tudo contém, ou melhor, o espaço cósmico infinito no sentido espiritual mais elevado. Sendo Brahma, neutro, a raiz suprema, imutável, pura, livre, incorruptível, a verdadeira existência única, paramátrica, é o absoluto Chit, o Chaitanya, né? Que não pode conhecer porque aquilo que não pode ser sujeito à cognição. Então, existe algo que não é sujeito à cognição, ao conhecimento das pessoas, dos seres que não têm condição para isso, né? Pode-se dizer que a chama é a essência do fogo? Nós podemos falar isso? Pode-se dizer que a chama é a essência do fogo? A essência é a vida e a luz do universo. O fogo e a chama visíveis são a destruição, a morte e o mal.
O fogo e a chama destrói o corpo. Deu arate, sua essência o torna imortal. O conhecimento do Espírito absoluto, olha só, hein? O conhecimento do Espírito absoluto, tal como a refulgência do sol e o calor do fogo, não é outra coisa senão a própria essência absoluta, diz um grande sábio chamado Shankaracarya. É isso? Então, o fogo é a própria essência, é o conteúdo da essência absoluta. E é o Espírito fogo, não o fogo em si mesmo. Portanto, os atributos desse último, o calor e a chama, não são atributos do Espírito, e sim daquilo que o Espírito é a causa inconsciente. Não é a proposição anterior e verdadeira chave da filosofia dos últimos Rosa Cruzes? Uma pergunta. Para Brahma, em suma, que é a agregação coletiva do cosmos em sua efetividade e eternidade, o aquilo e o isto, aqui não se pode aplicar outras denominações. No princípio, isto era ele mesmo, um somente. O grande Sankarigarya esclarece que isto se refere ao universo e que as palavras no princípio significam antes da reprodução do universo fenomenal. Interessante que o próprio Moisés, quando ele estava diante da sarça ardente, né, quando ele estava no começo, ia dar continuidade ao seu trabalho, retirar o seu povo do Egito, ele esteve lá diante da sarça ardente. Ele subiu numa elevação e ele viu umas vegetações pegando fogo. Então, isso ele se refere com o seu contato com Deus. E essa voz disse para ele que ele deveria tirar o seu povo do Egito e levar para a Terra Prometida. Ele fez isso, levar para a Terra Prometida. E que ele deveria, essa voz lhe disse, que ele deveria transmitir para o seu povo essa visão que ele teve. Então, Moisés ficou muito preocupado, está na Bíblia. Né? Moisés ficou muito preocupado. Ele perguntou, então, mas quando eu for falar do Senhor para o meu povo, que nome que eu devo lhe dar? Olha só, está na Bíblia. Que nome que eu tenho que dar ao Senhor que está falando comigo? Eu não sei o seu nome, né? Aí, aquela voz disse, a resposta dela está na Bíblia, a voz disse assim, eu sou o que sou. Essa que está na Bíblia, né? Aquela voz que falou com ele diante da sarça ardente, a sarça que estava pegando fogo, disse assim, eu sou o que sou. Pronto. Ele não disse assim, eu sou Deus. Olha que importante. Aquela voz não disse assim, eu sou Deus. Não. Eu sou o que sou. Aí está o grande mistério. Isso é muito importante, então, todo esse conhecimento. Né? Muito bem. Então, aqui nós temos, então, o seguinte, uma coisa muito importante que a gente fala aqui, quando, pois, os panteístas se fazem eco dos Upanishads, que declaram como também a doutrina secreta, que isto não pode criar, não estão negando a existência de um Criador, ou melhor, de um agregado coletivo de criadores. O que fazem é simplesmente recusar, com muita lógica, atribuir o ato de criação, especialmente de formação, coisas que são finitas, a um princípio infinito. Para esses seguidores do Upanishads, né? Para Brahma é uma causa passiva, porque absoluta, é o incondicionado. Recusam-lhe apenas a onisciência e a onipotência limitadas, já que também se trata de atributos refletidos nas percepções dos homens. E por quê? Sendo para Brahma o todo supremo, o espírito e a alma sempre visíveis da natureza imutável e eterna, não pode ter atributos. Olha só. Então, aquela coisa, isso que é eterno não pode ter atributos, porque é tudo em si, né? O absoluto exclui naturalmente a possibilidade de toda relação com a ideia do finito ou incondicionado. Uma coisa muito importante também é essa questão da ciência acadêmica, né? A ciência acadêmica diz assim, o universo surgiu de uma explosão. É isso. A ciência acadêmica entrou por esse caminho, né? Justamente, né? Houve um pontinho, explodiu e apareceu o universo. Agora, a grande pergunta que a física quântica faz hoje, pergunta, mas de onde veio isso? De onde veio o universo? Qual a origem, né? Agora, a gente pode dizer o seguinte, né? Pela nossa imaginação, pela nossa consciência finita humana, a gente pode perguntar assim, o tudo pode vir do nada? Não, evidentemente, né? O tudo que não existe pode vir do nada? Claro, não. Vem de alguma coisa potencial que tinha potencialidade de toda a existência infinita, né?
Então, é claro que no futuro, isso é inevitável. No futuro, esse Big Bang, que hoje a ciência estuda, que é a grande explosão, que é um ponto infinito, um pontinho minúsculo que deu uma explosão e ilusionou o universo. No futuro, a ciência vai descobrir que atrás desse pontinho existem mais coisas, existem coisas potencialmente criadoras. Na verdade, nós podemos fazer uma relação entre esta explosão que houve no universo, justamente como ponto Laia, né? Nós temos aqui os dias de Brahma e as noites de Brahma. Né? Justamente essa passagem da noite de Brahma para o dia de Brahma se resume num pontinho de passagem desses dois mundos. Né? Então, isso vai ser descoberto pela ciência. A ciência ainda vai chegar à conclusão lá da antiguidade da questão das noites e dos dias de Brahma. Na verdade, isso vai ser inserido na ciência acadêmica e vai ser estudado profundamente. Né? Isso aí, o tempo vai indicar isso. Né? Para eles, para os Upanishads, para os estudiosos do Upanishads, né? Para Brahma é uma causa passiva porque é absoluta. Recursos apenas à onisciência e à onipotência. Né? O absoluto exclui naturalmente a possibilidade de toda relação com a ideia de finito ou condicionado. E quando os Vedantinos, aqueles seguidores do Vedas, né, afirmam que só a emanação de Parabrahma possui atributos, emanação que eles chamavam de Ishvara, em união com Maya e Avidya, dificilmente se verá o ateísmo em tal concepção, pois que é impossível existirem dois infinitos e dois absolutos em um universo, que se supõe sem limites. Como se há de conceber aquela existência em si mesma, criando pessoalmente? Para os sentidos e percepções dos seres finitos, aquilo é o não ser, no sentido de que é a seidade única. Porque neste todo jaz latente sua coeterna emanação ou irradiação inerente, a qual se pode converter periodicamente em Brahma. É isso? Muito bem? A potência masculina e feminina que se expande no universo manifestado. Né? Narayana, movendo sobre as águas abstratas do espaço, transforma-se nas águas da substância concreta, impulsionadas por ele, que vem de ser agora o verbo ou logos manifestado. Então, nós vemos aqui, e também uma outra informação importante, né, para a gente ir fechando esse tema, né, inicial, né, estamos apenas começando. Né. Os brahmanes ortodoxos, aqueles que mais se opõem aos panteístas e aos advaitas, classificando-os como ateus, têm que admitir que, se Manu é alguma autoridade na matéria, a morte de Brahma, o Criador, ao terminar cada ciclo dessa divindade, 100 anos divinos, período que exigiria 15 cifras para ser expresso em anos comuns. No entanto, nenhum de seus filósofos entende essa morte em outro sentido, que não do desaparecimento temporário do plano manifestado da existência como de um repouso periódico. Ou seja, nessa existência infinita que nós não entendemos, a morte não existe. Não existe a morte. Existe a transformação. Como um grande pesquisador, né, químico, né, do passado, ele falou o seguinte, né, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E Paulo de Tarso, e o professor Henrique de Souza nos repetia isso nas suas aulas, né, nos seus ensinamentos, né, que a morte é a maior das mentiras. A morte é a maior das mentiras, porque a consciência é eterna. A consciência é eterna. Então, no universo, isso é uma grande coisa para a gente pensar. Tudo se transforma. Agora, a questão é entender por que dessa transformação. O porquê dessa transformação. O porquê do imanifestado produzir, num instante, o manifestado. Tanto que nem tem nome, né? Não tem nem nome, né? Esse é o imanifestado. Lá na antiga Índia, quando os discípulos perguntavam o nome dessa estrutura infinita do imanifestado, os mestres diziam, chamavam de aquilo, é o aquilo. E o discípulo perguntava assim, mas mestre, o que é o aquilo? Então o mestre respondia, aquilo é aquilo. Olha só, veja só o que os mestres falavam na antiguidade lá na Índia. Quando o discípulo perguntava, o que é o aquilo, o imanifestado, ele dizia, aquilo é aquilo. Isso. É uma coisa. Tanto que Moisés, não é isso?
Moisés, ele pensou que Deus estava diante dele, né? E Deus respondeu: qual é o seu nome? Então, aquela consciência que estava diante dele, Cosmo, ele disse assim: eu sou o que sou. Né? Eu sou o que sou. Veja, tudo bate, né? Tanto na Índia como no conhecimento da Bíblia, as coisas batem. Agora, evidentemente, determina a nossa insuficiência ainda de entender perfeitamente esse processo de criação e manifestação do universo. Quando saberemos? Não há quem responda a isso. Há quem responda? Não há quem responda. Eu, pessoalmente, acho que um dia nós chegaremos a esse conhecimento, não pela consciência que existe em nós, humana ou super-humana, mas pela consciência que existe em nós mesmos como Deus. Por isso que Jesus falou: vós sois deuses. Então eu entendo, como deuses, nós vamos retornar a ter esse conhecimento fundamental que nós nos esquecemos. Não é verdade? Somos mônadas. As mônadas foram projetadas em nós mesmos e nós nos esquecemos da nossa divindade. Mas é claro que, raciocinando, se somos deuses, nós voltaremos a entender a nossa verdadeira natureza, a nossa natureza interna. Isso é o grande mistério, né, que a HPV falou, né, que é o grande mistério, e realmente é um mistério muito grande, e principalmente para aqueles que já entraram nesse caminho, para verificando a excelsitude e a imensidão desse conhecimento. Muito bem, eu vou terminando aqui essa parte, vamos continuar mais para frente nos outros encontros, né? É um assunto fantástico, fascinante, né, profundo, né? Vamos nos encontrar mais para frente e então passo a palavra aqui ao Carlos, né, para que ele passe a palavra para os nossos irmãos. Os nossos irmãos podem, evidentemente, analisar esses assuntos, fazer as suas considerações, fazer os seus comentários, fazer perguntas, estamos à disposição aqui. O importante de tudo isso é seguir aquele conhecimento que o professor Henrique José de Souza nos deixou. Estude, perceba, analise, compare e tire as suas próprias conclusões. Ponto fundamental. Muito bom, professor. Muito interessante o que o senhor trouxe aqui, professor, e falar de consciência é algo assim, muito difícil, né? Porque tudo tem consciência, mas é como se fosse a inteligência divina, né, professor? E só que o homem tem uma inteligência limitada, né, professor? Como que entender tudo isso, né? A grandeza da consciência infinita. Agora, o nosso mestre, ele falou algo de extrema importância. De extrema importância. Ele disse: a inteligência do homem é a projeção do Espírito de Deus. A inteligência do ser humano, homem e mulher, é a projeção de Deus no ser humano. Veja bem. Então, a nossa inteligência, a ciência diz, a ciência acadêmica fala que a inteligência se desenvolve através do processo evolucional dos seres vivos, né? Então, os animais, na questão dos homens, né, vão desenvolvendo o seu cérebro vai tendo todas aquelas reações, né, aquelas relações específicas das suas funções, e a inteligência vai crescendo, vai ampliando. E quanto mais o ser humano evolui, a inteligência se evolui cada vez mais. É claro que um princípio fundamental: a inteligência não é fruto da evolução humana, não. A inteligência vem de Deus. Então, o professor falou, a inteligência humana é a projeção do Espírito de Deus no homem, no ser humano. Isso é muito importante, né? Então, é claro que a nossa consciência depende justamente dessa inter-relação que nós temos com a nossa personalidade. Nós temos uma consciência humana. Essa consciência humana é limitada, porque ela está presa, está aferrada, está cercada pela consciência da personalidade. Agora, a questão é justamente o autoconhecimento. Conhecer a si mesmo, conhecer o seu Deus interno e libertar-se das limitações da personalidade. É claro que aí a inteligência vai expandindo seus conhecimentos, ela vai retornando ao seu ponto de partida. Na verdade, a inteligência é plena em nós. A inteligência universal está contida em nós plenamente, porque o Deus está dentro de nós, em potencial. Agora, a questão justamente é produzir o autoconhecimento. Autoconhecimento, o que significa autoconhecimento? É conhecer coisas, informações, somar informações? Não. Autoconhecimento é conhecer o Deus interno, é conhecer a nossa divindade interna, nossa própria divindade. Então, essa é a resposta que nós podemos dar,
e o caminho que nós temos que seguir nesse processo de iniciação rumo ao infinito. Muito bom, professor. Eu não sei por que o Guazelli fez esse comentário, professor. Até quando Israel vai sofrer? Eu devo dizer que o sofrimento, infelizmente, é uma... Vamos na Buda? O Buda diz que o sofrimento faz parte da nossa vida, né? E o futuro nosso vai ser libertar-se do sofrimento, quando nós atingirmos a sabedoria. Usando o ensinamento de Buda, né? O sofrimento desaparece quando a sabedoria torna-se o veículo de tudo, né? Quando a sabedoria torna-se o veículo da nossa manifestação, né? Então o sofrimento desaparece. É claro que Israel tem as suas dificuldades, mas nós temos que entender o seguinte, olha, não vou falar em países, eu não vou falar em países porque cada um tem uma maneira de pensar. Eu não vou falar em país, eu vou falar de plano cósmico. Eu vou falar de um plano cósmico, não estou falando de países. Eu digo o seguinte, a função do Ocidente é levar o ser humano para a nova civilização. Vamos repetir? Professor Henrique José de Souza, a evolução do ser humano para o futuro está baseado o quê? Na ação do Ocidente. Agora, respondendo ao nosso irmão, o Ocidente, quais são as 3 bases do Ocidente? Conforme o professor Henrique José de Souza, as 3 bases fundamentais do Ocidente, que é o caminho para o futuro, a nova civilização. As bases do Ocidente é o conhecimento judaico-cristão, aí entra Israel. O conhecimento grego clássico e o conhecimento dado pela civilização romana, a base, incluindo aí o direito romano e a noção de família, assim por diante. Então nós temos aí, muito importante, essa relação Israel, Grécia e Roma, a base do Ocidente. A base do Ocidente é judaísmo, conhecimento grego, da antiguidade e Roma, a base. Eu não estou falando em povos, estou falando em consciências do mundo atual. Então, nós temos que trabalhar justamente para levar o Ocidente para construir essa nova civilização. E esse trabalho do Ocidente está afincado em que país? No Brasil. Pronto. Este conhecimento está afincado no Brasil. Aliás, eu devo dizer o seguinte, isso aí todo mundo sabe, né, que aqui durante a Copa, né, o jornal New York Times, né, ele fez um estudo, né, para saber qual o hino mais bonito, né, da Copa, né, e o Brasil acabou vencendo esse hino, né, acabou vencendo isso aí. Eu fiquei muito satisfeito, não pelo sentido do hino, né, mas pelo sentido de que o hino brasileiro justifica realmente ele foi feito por seres de hierarquia, né? O hino brasileiro não foi feito por qualquer um, foi feito por seres de hierarquia, né? E lá o hino tem muitas conexões, muitas citações relacionadas com o processo de evolução do Brasil, né? Tanto que no hino fala que deste solo és mãe gentil, né? Dos filhos desse solo és mãe gentil. Isso é uma importante afirmação, né? Que o Brasil é mãe divina. O Brasil é uma mãe que acolhe não só os filhos que aqui nasceram, mas seus filhos que vêm de outros países, né? O Brasil é uma comunidade que sempre aceitou, né, de tempos de vários séculos passados, pessoas de outros países que não vêm por acaso, vêm pelo seu karma para dar continuidade e constituição a esse processo de planejamento cósmico que está baseado no Brasil, né? Então é isso que eu posso dizer, né? O nosso irmão Guazelli, né? Que o importante é ter essa noção do fundamento do Ocidente para a realização da nova civilização e que esse fundamento está justamente fincado em terras brasileiras. Muito bom, professor. O RC Moedas, ele fala o seguinte, se me permite uma pergunta, assisti ontem o filme Z, A Cidade Perdida. É verdade que a HPB e o coronel Percy Fawcett se conheceram? Olha, eu vou dizer o seguinte, eu nunca li nada a respeito.
eu estou há muitos anos estudando isso, realmente essa informação para mim é... Agora, uma coisa que o Fawcett era um estudioso de muito grande, ele estudava muito a fundo, ele não era um ser qualquer, né? Ele tinha uma noção profunda a respeito de ciência iniciática, desses processos evolutivos, né? Tanto que ele fez esse trabalho, né? Importante, né? Tanto que ele, uma importante, muitas das coisas que ele pesquisou, ele pesquisou na Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro. Olha só, Biblioteca Nacional. Muitas pessoas não sabem disso. Ele esteve na Biblioteca Nacional e estudou muitos conhecimentos que estavam lá contidos na Biblioteca Nacional. Sempre lembrando que a Biblioteca Nacional foi trazida da Europa, de Portugal, por Dom João VI. Olha, vamos lembrar isso? Ela não apareceu por acaso, não, hein? Olha só. E Dom João VI veio para o Brasil por quê? Por causa de Napoleão. Napoleão ia invadir Portugal e Dom João VI, então... Eu sempre brinco, né? Quando falaram que o Napoleão ia invadir Portugal, então Dom João VI deve ter dito assim, então nós vamos mudar Portugal de lugar. Pronto. Então mudou Portugal da Europa para o Brasil. Né? Do Rio de Janeiro ficou sendo a capital do Império Português. Né? Tudo ficou registrado no Brasil. E ele trouxe a Biblioteca Nacional. Veja bem, ele trouxe a Biblioteca Nacional e veio para o Rio de Janeiro. Tanto que depois de um certo tempo, conforme os meus conhecimentos, depois houve um acerto entre o Brasil e Portugal, e o Brasil pagou uma certa quantia por essa biblioteca, né, que era de origem lusitana, trazido por Dom João VI. Mas isso não acontece por acaso. E o Fawcett esteve lá na Biblioteca Nacional pesquisando. Ele deve ter muita coisa na Biblioteca Nacional, ninguém fala nisso, né? A Biblioteca Nacional a respeito de conhecimentos profundos. Agora, se ele conheceu verdadeiramente HPB, vamos dizer assim, face a face, eu não sei. Mas que ele estudava os conhecimentos de HPB, ele estudava. Não simplesmente da fonte HPB, mas da fonte dos grandes mestres. Né? Ele é um grande estudioso. Então, é uma pergunta que fica aí para ser respondida por alguém que tenha documentação satisfatória para provar que esse encontro realmente existiu. Eu não sei se esse encontro existiu entre Fawcett e HPB, mas o encontro espiritual existiu. Isso é inegável. Né? Então, a resposta é a seguinte: esse encontro espiritual entre Fawcett e HPB existiu, indiscutivelmente. Assim como se encontram todos aqueles que estudam a ciência cósmica, todos se encontram no mesmo patamar de conhecimento para trocar ideias. Muito bom, professor. Professor, quando a gente estuda isso, a resposta de Deus, né? Como entender Deus, né? Será que a gente só vai entender Deus quando a gente entender a nós mesmos? Eu entendo isso. Não tem outra saída. Agora, veja bem, olha só que interessante. Veja bem que interessante. O caminho nosso na humanidade é nos tornarmos adeptos. Qual é o máximo de consciência que nós podemos atingir na face da Terra? É ser um adepto. Agora, pela biose, a gente tem esse conhecimento. Quando o indivíduo torna-se adepto, ele não é mais um ser humano. Veja bem, ele não é mais um ser humano. Ele não tem mais consciência humana. Aliás, nós não somos seres humanos, já falamos isso. Nós estamos passando pela experiência humana. E quando nós nos tornamos adeptos, e isso é inevitável, todos aqui na Terra, ou de outros planetas, né, vão atingir esse estado de adeptado. Isso é inevitável, porque a lei vai levando todos para esse ponto. É inevitável essa volta à consciência cósmica. Né? Então, o que eu digo, né? É claro que quando o indivíduo atinge a fase de adeptado, que ainda é o princípio do conhecimento cósmico, né? Apesar de muito distante da nossa perspectiva humana, o indivíduo olha dentro de si mesmo. Um adepto, olha, isso a gente vê na eubiose. O adepto não precisa ler, não precisa ouvir palestra, não precisa fazer pergunta, não precisa pesquisar. Ele vê tudo dentro de si mesmo. Ele olha dentro de si mesmo e vê tudo. Ele vê o Deus que existe dentro dele. Todas as respostas estão dentro deles. E todas as respostas estão dentro de nós. Desde a antiguidade, isso é dito. Estava lá no templo antigo, na Grécia, né? Homem, conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. Veja bem, homem,
conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. Bate com o conhecimento de Jesus Cristo, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso é muito importante. Então você perguntou se a gente vai conhecer Deus em si, né, Carlos? Isso. Então, eu acredito que conhecer Deus é conhecer a si mesmo. Essa é a resposta que eu posso dar. Por tudo aquilo que eu tenho estudado e todos nós estudamos. Conhecer Deus é conhecer a si mesmo. Só existe um caminho para entender Deus, é conhecer a si mesmo. Muito bom, professor. Eu acho que o Coronel Fawcett ele deve ter estudado muito, né, para ele chegar até o Brasil Claro. E buscar essa cidade perdida, né? Mas eu não sei se eles eram de épocas diferentes, né, professor? Porque isso tudo, o Coronel Fawcett já acho que é começo do século XX, né, que ele veio para o Brasil. Exatamente. Aí a HPB já tinha falecido, né? Ela já tinha falecido. Mas o importante é que eu acredito que tem muito conhecimento na biblioteca, né? Na Biblioteca Nacional do Rio, né, professor? Então, veja bem, olha, é claro que mesmo que o Fawcett está mais dentro do século XX, né? É claro que, pelo jeito que ele estudava, ele deve ter estudado HPB, evidentemente. É impossível que uma pessoa estude ciência iniciática e não estude HPB. A pessoa que faz a iniciação e não estudou HPB, ela não estudou nada. Na verdade, não tem condições. É inevitável que ele tenha lido HPB. Aliás, veja bem, Einstein leu HPB, né? Já falamos, Einstein leu HPB, né? E outros tantos personagens do nosso mundo, né? Leram HPB, estudaram, né? Então, ele, inevitavelmente, ele deve ter lido, deve ter pesquisado, né? Ele era um ser muito estudioso, né? Ele veio com uma missão. É até difícil de entender a missão do Fawcett, né? Isso é um problema a ser conhecido ainda mais tarde, né? De tudo que aconteceu com ele, né? Então, é muito interessante isso. Né? Mas uma coisa é certa, ele chamou a atenção do brasileiro, da humanidade, para o interior do Brasil, né? Então, é claro que o interior do Brasil tem muita coisa que nós não conhecemos ainda, que conheceremos no futuro, né? No futuro, nós conheceremos esse grande processo, né? Eu também acho, no meu ponto de vista, que aquele departamento do roncador da eubiose vai ter uma grande relação com esse conhecimento, né? Do interior do Brasil, o conhecimento de todas as nuances, né? Desse conhecimento. O Brasil realmente tem um repositório de conhecimento muito grande, né? Muito grande. Então, inclusive, veja só, eu vi uma entrevista através de uma emissora de televisão, foram entrevistar um cacique. Isso aí eu já ouvi há muitos anos. Então, o entrevistador foi conversando com o cacique, e o cacique falou assim, olha, o cacique de uma tribo, Tupi, ele falou assim, olha, existe gente que mora embaixo da terra, existe gente, né? Ela falou, né? Deus está debaixo da terra, e tem muita gente que vive debaixo da terra, o cacique falou isso, né? E existem entradas aqui que levam. Olha, o cacique dizendo para o entrevistador que existiam naquele lugar entradas que os levavam para aqueles mundos internos. O cacique falando. Né? Aí, então, o entrevistado falou assim, então vamos lá naquela entrada, o entrevistador ficou entusiasmado para ir lá com o cacique e entrar nas cavernas, aí ver, né? Aí o cacique falou, não vamos lá porque tem gente lá. Não vamos lá que tem gente, ele falou, né? Então, veja bem, os tupis sabem disso, a tradição tupi sabe. Os tupis sabem que eles não nasceram no Brasil, eles vieram de terras distantes, não é verdade? Eles pertenciam a uma humanidade distante, que era a Atlântida, né? Os tupis vieram da Atlântida, né? E depois eles conhecem, mantida justamente o conhecimento fundamental dos tupis, eles conhecem a existência dos mundos internos. Na verdade, dos mundos internos, isso é muito importante, né? Então, veja bem que tudo se fecha nesse conhecimento, né? Não é importante? É importantíssimo isso. É verdade, professor. E a porta de entrada do Coronel Fawcett a essa cidade perdida foi a região de Nova Chavantina, né? A região do Roncador. Então, a porta de entrada foi com a tribo Chavante, né? E eles foram subindo na região do Xingu.
e também abriu caminho para historiadores. Acho que o William Aureli, depois veio os irmãos Vilas Boas também, Isso, exatamente. que fizeram buscas de informações com essas tribos. Então, muita coisa está catalogado graças a esses historiadores, pesquisadores, né, que entraram na região de Nova Chavantina. E o apóstolo, ele pergunta cadê o Gilberto Catira. Então, o Gilberto Catira, ele está na cidade de Vila Rica. Vila Rica faz parte do sistema geográfico do Roncador. E hoje se comemora, né? A gente tem uma efeméride da quarta cidade, que é Maria da Fé, em Minas Gerais, Feira de Santana, na Bahia, né? Região de Itaparica, e Vila Rica, que é a quarta cidade que fica lá no Mato Grosso. Então, ele está numa comemoração efeméride, né? Que a gente comemora os 7 de Anes, que vai do 1º de julho até o dia 8 de julho. Então, ele está nessa reunião com os irmãos que estão lá na cidade de Vila Rica, porque hoje o aniversariante do dia está ligado à cidade de Vila Rica. Lembrando de novo, a cidade de Maria da Fé, em Minas, a cidade de Feira de Santana, né, ligada a Itaparica, na Bahia, e também no Mato Grosso, ligado ao sistema do Roncador, Vila Rica. Vila Rica é a cidade mais ao norte ali do Mato Grosso, pertinho do Pará. E é interessante, professor, que essa região de Nova Chavantina, quando eu conheci, eu fiquei surpreso com o desenvolvimento da região, né? É uma região que ainda guarda muita natureza, tem muita tribo indígena preservada, mas mesmo assim tem muito progresso, né? Que tá dominando esse sistema geográfico do Roncador. Eu devo dizer o seguinte, que até hoje eu nunca li, não sei se alguém sabe, de pesquisadores que tenham investigado justamente essas tradições dos tupis, né? A história dele. Eu nunca li uma coisa. Talvez tenha algum livro aí perdido que não se sabe da existência, né? Mas é muito importante o estudo dessa história dos tupis, da sua descendência, das suas ideias, porque tem muita coisa iniciática ali no meio, né? Dos mundos internos, assim por diante, né? Aliás, olha, o nosso mestre, olha, uma coisa que o nosso irmão Carlos sabe disso, né? Os Chavantes foram colocados para a preservação da entrada pelos mundos internos, a gente sabe disso, né? Nosso mestre eram índios muito bravos, né? E ninguém podia chegar lá. Então, o nosso mestre disse que uma das funções dos Chavantes era proteger justamente a entrada. Como é que se chama a entrada? A entrada para os mundos internos. As embocaduras? Embocaduras, exatamente. O nosso mestre, os Chavantes, né? Aliás, Chavantes diz que é chave dos Andes, né? Isso, chave dos Andes. Tem uma relação com chave dos Andes. Então, aliás, tem uma ligação dali da região com Machu Picchu, né? Isso. O sistema geográfico, a cidade do sistema geográfico do Roncador tem uma ligação com o Machu Picchu, né? E aqui tem uma ligação com o sul do Brasil, formando um triângulo, né? Roncador, Machu Picchu e vem aqui para o sul, formando um triângulo, né? Então, quer dizer, os Chavantes estavam com aquela missão, né? Chave dos Andes e para proteger as embocaduras. Agora, isso tudo deveriam ter estudiosos, né, que pesquisassem essa cultura indígena para preservar esse conhecimento, né, na forma de livros e assim por diante. Né? É claro que isso nada vai se perder, porque nada se perde, né? Nada se perde. Isso faz parte. Se eliminarem esse conhecimento da face da Terra, vai ficar esse conhecimento nos mundos internos e muitos vão pesquisar isso e vão conhecer. Né? Repetindo, nada se cria, nada se perde. Né? O conhecimento não se perde. Por mais que as forças das sombras queiram destruir o conhecimento, mais ele é preservado nos mundos internos. Né? Nos mundos internos. A gente viu aqui nesse século muitas notícias dizendo que tinham pessoas interessadas em destruir o conhecimento da Grécia Antiga, né?
deixar de lado, etc. Né? Isso é impossível, né? Porque o conhecimento grego está fundamental, está todo colocado nos mundos internos. E os mundos internos ninguém mexe, só a divindade. Né? Então, mas eu acho que esse estudo seria muito bom fazer esse estudo a respeito das tradições indígenas relativamente a essas questões iniciáticas. É verdade, professor. E a gente sabe que tem a lenda, né, do caminho secreto que vai do Roncador até Machu Picchu por baixo, né? Exato, tem. Existe uma ligação pelos mundos internos entre Machu Picchu e o Roncador. Existe uma ligação. Isso. E é também conhecida, né, professor, uma trilha pré-colombiana chamada o Caminho de Piabiru, né? É um caminho que sai ali do litoral do Brasil, entre Paraná e Santa Isso Catarina, também tem. passando por São Paulo, Paraguai, existe. Bolívia, até chegar no litoral do Peru. Exatamente, Por também cima. tem esse caminho. Tem sim, isso é verdade. Então, isso comprova que todas as tribos americanas, né, elas tinham uma conexão, uma ligação, né, elas tinham um caminho que ligava todo esse conhecimento. Claro, exatamente. Esses tupis foram descendentes de Atlântida, né? Quando a Atlântida fundou, eles ficaram no Mar das Caraíbas ali, né? Isso. E depois eles foram trazidos, né, pelos fenícios. Os fenícios estiveram lá com os navios e trouxeram para o Brasil. Então, os próprios fenícios. Né? Isso aí há mil anos antes de Cristo. Né? Tanto que a história do Brasil, as pessoas dizem a história do Brasil tem 500 e poucos anos. Não, a história do Brasil tem 3.000 anos. A história do Brasil, um dia vai ser revelado isso, publicamente. A história do Brasil remonta pelo menos a 3.000 anos. Desde o tempo que os tupis foram trazidos das Caraíbas para o Brasil. Muito bom. Professor, vou aproveitar para passar os recados. Eu quero falar sobre o Espaço Shakti Nova Era, que é um centro de terapias holísticas. A sua matriz fica na cidade de São Lourenço, sul de Minas Gerais, e o endereço está aí. Para quem estiver visitando a cidade de São Lourenço, faça uma visita no Espaço Shakti Nova Era, que fica na Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais. Para mais informações, pode ser via telefone, também via WhatsApp. O número está aí, prefixo de São Lourenço é 35 e o número é 99756-6874. Temos também endereço no Instagram, @Shakti Nova Era. Lembrando que tem filial no Departamento da Eubiose de Brasília, Departamento da Eubiose de Juiz de Fora e 2 endereços em São Paulo, Departamento da Eubiose de Santana e também Departamento da Eubiose do Sumaré. Lembrando a todos que aqui no canal Conexão 3005, todo sábado às 20h40, temos o programa Projeto Iniciação, do professor Walter Teixeira de Andrade, que traz muito conhecimento iniciático aqui para todos nós. E lembrando que os programas ficam gravados no YouTube, podem ser acessados a qualquer momento. Aí quem não assistiu hoje tem a semana inteira aí para estar assistindo o programa. E os seus colunas, Gilberto Catira e Carlos Nascimento. Lembrando, todo sábado às 20h40. Bom, os recados são esses. Professor, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Não temos perguntas. O senhor quer fazer alguma consideração final a respeito do que foi falado hoje, professor? Hoje nós abordamos aí um assunto bastante importante, né? Constante da doutrina secreta, do conhecimento de HPB. É claro que é apenas uma coisa muito superficial. O conhecimento é muito profundo, né? E nós vamos continuar. É muito importante ter esse entendimento, e principalmente o entendimento que nada, como o nosso mestre fala, nada acontece por acaso, né? Tudo que acontece no nosso mundo é determinado pela lei divina. Não acontece nada. É claro que o ser humano se desvia por vezes, ou por vezes não, quase sempre, né? Se desvia da determinação da lei divina e provocando, evidentemente, sofrimentos e atraso do desenvolvimento, assim por diante. Mas o destino é inevitável, né? Todos chegarão lá. Como Jesus falou, né? A volta à casa do Pai. Isso é inevitável. Todos chegarão lá. Então, é muito importante esse conhecimento, né? Dado por Blavatsky, pelo professor Henrique Souza, pelos estudiosos, todos, muitos estudiosos da antiguidade, etc., mestres, né? Que nos deixaram conhecimentos
extraordinários. Né? É isso que eu queria dizer, estimulando, né, aquela vontade que deve estar sempre presente dentro de nós para justamente o desenvolvimento interno, o autoconhecimento. Exatamente, professor. E não desanimar com as coisas que estão acontecendo. Não, isso aí... Tudo isso é para fortalecer, né, professor? Isso acontece. Isso aí, olha, vamos dizer o seguinte, olha, a Terra está passando por um processo que nunca passou. Vamos dizer o seguinte, o planeta Terra nunca passou por essa situação. É a primeira vez. A pessoa pensa que já... Não, é a primeira vez. Jesus falou, essa separação do joio e do trigo. A planeta Terra está sendo preparada para entrar na 5ª dimensão. Aí a gente vai na internet e já está se falando muito disso aí, né? De uns anos para cá, 2, 3 anos, 4 anos para cá, está se falando muito da 5ª dimensão. E é verdade, a Terra está sendo preparada para entrar na 5ª dimensão. Isso é muito importante. É claro que todos vão ter suas vantagens com isso. Não é isso? As forças das sombras tentam impedir isso. As forças das sombras tentam impedir que a Terra caminhe para a 5ª dimensão e atinja a nova civilização. Mas, vamos dizer o seguinte, conforme Jesus o Cristo, o excelso Jesus o Cristo nos informou, Deus é amor e perdão. As forças das sombras também terão a sua oportunidade. Todos terão a oportunidade de chegar à casa do Pai. Então, mesmo as forças das sombras que estão lutando para destruir esse processo de transformação da Terra, terão a sua oportunidade de regeneração, porque Deus é amor e perdão. A gente tem que ter isso bem na cabeça, né? Apesar de todas as nossos problemas, essas crises que nós temos no mundo, essa problemática toda, faz parte do jogo, mas todos chegarão inevitavelmente um dia na casa do Pai. Muito bem, professor. Eu quero agradecer primeiramente ao professor Walter Teixeira de Andrade pelo conhecimento de hoje, pela excelente aula que ele nos trouxe. Agradecer a todos por comparecer, por participar do programa de hoje. Lembrando que fica gravado, pode ser assistido aí a qualquer momento durante a semana, e desejar um bom final de sábado, um bom domingo amanhã. E sábado que vem tem mais, pessoal. Projeto Iniciação de número 214. Boa noite. É com o senhor, professor. Muito obrigado ao nosso irmão Carlos Nascimento. Muito obrigado a todos os irmãos que estiveram presentes aqui na nossa reunião, né? Foi uma